Irmãos, Romanos, capítulo 6, o apóstolo Paulo mostra que nós estamos livres do pecado pela graça. E essa sessão que nós acabamos de ver, ele está pegando um contexto da época dele. Qual é a época do apóstolo Paulo quando escreveu para os romanos, para a igreja de Roma? Era o Império Romano, havia a capital do Império, que era Roma, e a igreja do Senhor havia nascido lá. Nascido dentro da cidade de Roma, não foi o apóstolo Paulo que fundou essa igreja. Alguns irmãos, talvez saindo do Pentecoste, lá onde havia várias regiões, vários judeus de várias regiões ali, inclusive de Roma, eles vão para a cidade de Roma e talvez eles tenham fundado a igreja. O apóstolo Paulo não havia os visitado, então ele escreve essa carta, porque ele vai passar por Roma, ele vai em direção à Espanha pregar o evangelho. Na Bíblia não aparece a palavra Espanha, é Tarsis. Então esse é o nome da Espanha, a atual Espanha. No Império Romano recebeu esse nome, Tarsis. Então o apóstolo Paulo está em direção até Tarsis, ou Espanha, e ele escreve essa carta aos romanos, à igreja de Roma, para que eles se fundamentem mais no evangelho. Então explica melhor o alcance da graça em Roma e em outras regiões do Império Romano. Então ele está escrevendo vai de passagem até Roma. Então ele está escrevendo para os romanos, os nossos irmãos da cidade de Roma, e ele começa a falar do contexto dele. Qual era o contexto? É que havia muitos escravos. Não é como hoje, é bem diferente da nossa cultura. Nós temos os assalariados, os empregados, nós temos os autônomos. Nessa época do Império Romano não havia isso. Quem trabalhava de fato eram os escravos. E todo escravo, ele obedecia ao seu senhor. Ele tinha um senhor. E esse escravo, ele tinha esse senhor e obedecia somente a esse senhor. Ele não obedecia a outros senhores. E eles não eram livres, eram escravos, escravidão. Então o apóstolo Paulo pega esse contexto e diz, olha, nós éramos escravos do pecado e só obedecemos a um senhor, a Satanás, ao pecado. Mas nós fomos libertados em Cristo Jesus e agora temos um outro Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, e temos que obedecer a esse Senhor. Então ele pega esse contexto e começa a trabalhar isso, que é o texto que nós lemos, verso 18 de Romanos 6 diz, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da justiça, ou servos da justiça. Está aí, nós fomos libertados, nós éramos escravos de um outro Senhor e agora nós somos escravos também, mas de um outro Senhor, um Senhor bom, que é Cristo Jesus. E aí no verso 19 ele fala como homem, fala como um humano, usando o contexto da época de vocês, é como se ele estivesse dizendo isso no verso 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, ou seja, para que vocês entendam. Aí ele começa a dizer, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, olha, éramos escravos da maldade, ou escravos da impureza. Assim oferecer agora, verso 19, final do verso 19, assim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Tem um objetivo, o nosso trabalho nessa escravidão, nessa servidão a Cristo agora. Nós trabalhamos, nós servimos para a santificação, para estarmos mais apegados, mais alicerçados em Cristo Jesus. E aí o verso 20 ele diz, porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Aquele contexto. Você é escravo de um senhor, só obedece a esse senhor, não obedece a outro. É isso que ele está usando aqui no verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Vocês não obedeciam ao Senhor da justiça. E aí entra o verso 21 dizendo, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Todo cristão, quando ele se converte, ele tem vergonha da vida que ele teve. E é isso aqui que ele está dizendo. E isso que os nossos irmãos de Roma estão experimentando. E aí entra o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus, ou servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É um processo, um processo de salvação. Você é salvo, você é alcançado em Cristo Jesus, você passa pelo processo de santificação e no final o que a gente vai ter? Qual é a palavra que nós usamos? Nós seremos o quê? Glorificados. É o processo, ele está falando do processo de santificação.
né, todo o plano de salvação. E aí entra o verso 23 dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está lembrando isso para os nossos irmãos de Roma. E é isso que nós vamos trabalhar, pela graça do Senhor, esta manhã, em mais um estudo do capítulo 9 da nossa confissão de fé de Westminster. Tudo bem, irmãos? Tudo bem? Uma pergunta, alguma dúvida? Então vamos passar aqui, os irmãos têm ali a confissão de fé. Quem não tiver, por favor, por gentileza, pegue ali atrás. Se não tiver, acesse o seu celular, aplicativo, hoje é mais fácil. Nós temos aí o capítulo 9 da confissão de fé de Westminster. Nós veremos hoje a seção 4. Capítulo 9, sobre o livre-arbítrio, ou do livre-arbítrio, a seção 4 diz assim. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta de sua natural escravidão ao pecado, e somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer, com toda a liberdade, o que é espiritualmente bom, mas isso de tal modo que por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente e nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. E, como de praxe também, nós sempre explicamos o contexto em que a confissão de fé de Westminster foi escrita. Foi escrita pelos ingleses, né, os puritanos, os calvinistas ou os reformados da Inglaterra, Grã-Bretanha, e eles estavam naquela guerra contra o rei, em meio à guerra, um rei perverso, e a igreja estava cheia de heresia. Era o ano mais ou menos de 1642, e levou, salvo engano, 6 anos. 160 irmãos, 160 teólogos, debatendo, com o intuito de deixar a igreja do Senhor livre das heresias da Idade Média. Quais eram as heresias? Os irmãos lembram perfeitamente. Indulgências, somente um líder falava, somente um líder tinha autoridade de interpretar a Escritura. Quem era? O Papa. Todos tinham que dar obediência ao Papa, mas o povo era ignorante, não conhecia a Bíblia, o povo não tinha isso que nós temos, essa graça de termos a Bíblia, irmãos. Então o povo não conhecia. Então você não conhece a Bíblia, homens perversos na liderança vão fazer e vão dizer o que bem entendem. E era isso esse era o contexto da época da Idade Média, mas entram os reformadores colocando a Bíblia no centro. Isso é tão verdade que a confissão de fé de Westminster começa no capítulo 1 falando sobre quem? Sagrada Escritura, ou seja, Bíblia. Bíblia, ela fala da Bíblia e é a maior porção da confissão de fé de Westminster. São 10 sessões. É a maior, você pode conferir, é a maior. Fala sobre Escritura. Começa com a Escritura, termina com a Escritura. A Escritura é o centro do cristianismo. E ele mostra claramente, resumindo o capítulo 1, você pode conferir aí, você fosse resumir, ele está falando que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus. Esse é o axioma, isso é o ponto de partida, ninguém discute, é a palavra de Deus. E vai mostrando algumas evidências. Isso na seção 5, você lê a confissão de fé, capítulo 1, seção 5, vai mostrar as evidências de que ela é a palavra de Deus. Depois de você ter compreendido ou aceitado, pela graça que é a palavra de Deus, a Bíblia, você pergunta, que Deus é esse? E aí ele resume a Bíblia no capítulo 2, falando sobre a Santíssima Trindade. Deus soberano, ele é santíssimo, ele é imenso, é eterno, é imutável, é incompreensível, é onipotente. Vai descrevendo. Tudo da Escritura. Depois de você ter compreendido ou aceitado que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro, você faria a pergunta, tudo bem, como esse Deus age? Aí entra o capítulo 3, mostrando os decretos. O Senhor age por meio dos decretos eternos. E aí vem falando de onisciência, predestinação, eleição imutável, eleição eterna em Cristo, reprovação descrita dos não eleitos, dos descrentes, dos reprovados, dos ímpios, e vai descrevendo. Todo o capítulo 3 é sobre isso. Tudo bem,
ele age por meio dos decretos. Detalha um pouco mais esses decretos. Aí ele vai falar sobre a criação e a providência. Está detalhando os decretos do Senhor. Ele age por meio da criação e da providência. Criação do nada. Criação do ser humano. Ele mostra a criação. Como é que foi criado o ser humano? Na providência, ele mostra que o Senhor, ele age por meio de causa e efeito. Mas também ele não está preso a causa e efeito. Ele não é o autor do pecado, vai mostrando isso na seção 5, no capítulo 5. E mostra na seção 5 o pecado na vida dos crentes. E mostra na seção 6 o pecado na vida dos incrédulos. Isso é a providência. Tudo bem, entendi a providência, entendi a criação, tudo foi criado perfeito, mas existe o pecado. De onde veio o pecado? De onde veio o homem pecador? Como é que se entende isso? Aí ele entra no capítulo 6 falando sobre a queda do homem. E vai detalhando a queda. Que o homem foi criado perfeito, mas caiu, desobedeceu ao Senhor, e aí fala sobre os efeitos do pecado, a transmissão do pecado nos seus filhos de Adão e Eva, que somos nós. E na seção 7, ele fala sobre o pacto de Deus com o homem. O Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, não deixou o homem entregue aos seus pecados. E na seção 7 fala sobre o pecado, o pacto de Deus com o homem, fala sobre o pacto de obras com Adão e Eva, fala sobre o pacto da graça, fala a questão da antiga aliança, como é que os nossos irmãos eram salvos na antiga aliança, se Cristo ainda não havia vindo. E ele detalha isso, explica isso minuciosamente, fala na seção 6 do capítulo 7 sobre a nova aliança, e aí ele entra no capítulo 8 falando desse grande Salvador, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o cabeça e salvador da sua igreja, Jesus Cristo. Ele detalha que ele é Deus e homem. Ele detalha também que o Senhor, em sua natureza humana, unida à divina, foi santificado sem medida. Sem medida, ungido com o Espírito Santo para essa grande obra de salvar os seus eleitos, salvar os seus predestinados. Na seção 5 ele fala sobre a obra do mediador, na seção 6 ele fala como é que Cristo salvava antes dele ter vindo e como Cristo salva depois dele ter vindo, e vai detalhando isso no capítulo 8. Aí chega o finalzinho, na seção 8, ele fala que o Senhor, depois de salvar os seus eleitos, ele governa o coração pela palavra e pelo Espírito. Ele governa, o Senhor governa o coração dos seus eleitos. Aí você pode perguntar, tudo bem, se ele me governa, então eu não preciso agir. Se ele me governa, então ele vai me empurrar para onde eu quiser. Então eu vou ficar de braços cruzados. A resposta é não. Porque ele entra no capítulo 9 falando sobre o livre-arbítrio. Tudo bem, irmãos? Entenderam? É uma sequência lógica. Se você fizer perguntas aos textos, eles vão te empurrando para o capítulo seguinte ou para a sessão seguinte. Sempre assim. E nós não temos responsabilidade, já que ele nos governa, então não temos responsabilidade. Tem sim. Aí entra o capítulo 9 falando sobre o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a liberdade da vontade. Todo homem, toda mulher, toda criança é livre. Esse é o ponto de partida aqui. Somos livres. Olha a seção primeira do capítulo 9. Relendo aqui. Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade que ela nem é forçada para o bem ou para o mal. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Ou seja, ele pode mudar. Ele poderia mudar e mudou. Adão foi criado perfeito, mas ele tinha a possibilidade de mudar. Ele tinha livre-arbítrio. Ele poderia escolher entre fazer o bem e pecar. Ele poderia. Só ele poderia. Nós temos essa liberdade? Não. Essa aptidão, eu vou esclarecer aqui, porque tem muita confusão aqui. Adão foi criado perfeito. Ele tinha liberdade para pecar e para não pecar. Mas ele, seduzido pela serpente, seduzido pela mentira dela, ele escolheu pecar. Ele continuou livre? Ele continuou livre para escolher entre pecar e não pecar? Ele continuou. Guarde bem isso. Ele continuou livre. Só que ele perdeu uma coisa. Ele perdeu a aptidão. Ele perdeu
a capacidade, ele perdeu a habilidade de fazer o bem. Foi isso que ele perdeu. Eu vou pegar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Vou pegar aqui meu querido irmão Saulo. Posso, meu irmão? Como exemplo. Ele, na sua profissão, ele se submeteu a alguns testes. Corrida e natação. Foi isso? Foi. Corrida e natação. Para ver se ele era apto, se ele tinha habilidade, se ele tinha capacidade de exercer a função dele em casos extremos. Ele se submeteu ao teste, ele passou, tranquilo. Então os superiores dele, olha, superiores dele têm aptidão, têm habilidade, têm a capacidade de usar esse dom de correr e de nadar em casos extremos, ele pode. Aí algum irmão pode dizer assim, não, mas eu também sei nadar e sei correr. Tudo bem, submeta-se ao teste. Se submete ao teste, é reprovado. Você vai estar lá no papel. Não tem aptidão, não tem habilidade, não tem capacidade de usar esse dom nesse caso específico. Percebam bem. Os dois sabem correr e nadar, mas somente ele mostrou que tem habilidade, capacidade, aptidão para usar corrida e natação em casos extremos. O outro irmão não tem. Tudo bem, irmãos? Entenderam aí? Agora vamos aplicar isso para cá. O homem antes da queda e depois da queda é livre. Nós somos livres. Nós somos agente moral livre. Nós somos livres para pecar e para fazer o bem. Só que nós perdemos a habilidade, a aptidão e a capacidade de fazer o bem. Nós somos inclinados. Lembre de algo reto. Na queda, ficou pendendo, ou tem um pendor para o mal. E você é avesso ao bem. Você é livre para fazer o bem ou o mal, só que você e eu perdemos a capacidade, a habilidade, a aptidão de fazer o bem. Nós somos inclinados ao mal. E não conseguimos voltar. Então só conseguimos fazer o mal. Nós estamos presos, acorrentados a fazer o mal. Perdemos a habilidade, a capacidade e a aptidão de fazer o bem. Entenderam, irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? É isso que a seção 2 fala. Olha a seção 2 do capítulo 9. O homem em seu estado de inocência ou impecabilidade tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas de modo que fosse possível mudar. Por que nós poderíamos mudar? Porque nós somos criaturas. Somente um ser é imutável. Quem é ele? Deus. Só ele é imutável. Nós somos criaturas, nós poderíamos mudar. E o teste foi feito para isso, para saber se Adão permaneceria fiel ao Senhor ou não. Esse foi o teste. E ele falhou. E nós, por tabela, falhamos, porque ele era o nosso representante. Entenderam, irmãos? Estão entendendo aí? Eu estou resumindo o que os nossos irmãos, presbítero Pedro, presbítero Tiago já explicaram aqui. Tudo bem? Alguém tem dificuldade com essa questão de representação? Ele era o nosso representante. Alguém tem dificuldade com isso? Ele era o nosso representante. Cristo é o nosso representante, não é? Representante dos eleitos? Nós somos salvos nele. Ele venceu, nós vencemos, pela fé. Adão falhou, todos falharam. Era um representante. Mas entra a seção 3 do capítulo 9, dizendo assim: o homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação, de sorte que um homem natural, inteiramente avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Olha a tragédia do homem. Não tem aquelas pessoas que dizem assim, olha, você prega o evangelho para pessoas e diz, não, tudo bem, quando eu tiver lá meus 60 anos eu me converto. Vocês já ouviram falar isso? Alguém fala isso? Quando eu tiver meus 70 anos eu me converto. Está dizendo aqui, nós não conseguimos nem mesmo nos preparar para isso. Morto em delírio, morto, você não tem, não pode, não consegue fazer alguma coisa boa para que o Senhor enxergue e diga, esse aqui merece, vem para cá. Não é assim. Nunca foi. Desde Adão.
E todos os crentes do Antigo Testamento, todos foram salvos pela graça. O Senhor não olhou para eles e viu algo de amor. Não viu. Não tinha. Não tinha. Tudo bem, irmãos? Essa é a tragédia humana. Tudo bem? Perguntas, dúvidas? Aí entra a seção 4, que é o estudo de hoje. E eu vou reler. Eu vou sintetizar em 3 pontos para que a gente entenda melhor. Tá? O primeiro ponto, aqui da seção 4, fala sobre conversão, estado de graça e livre do domínio do pecado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a graça devolve a capacidade, a aptidão e a habilidade de fazer o bem. E o terceiro ponto, fala sobre o processo de santificação. Tá? 3 pontos aí eu vou falar novamente à medida que a gente for caminhando ou avançando no texto aqui. Então, guardem isso aí. O primeiro ponto, fala sobre conversão, estado de graça e livres do domínio do pecado. Olha a seção 4 novamente. E eu vou reler. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta de sua natural escravidão ao pecado. Até aí. O livre-arbítrio, a seção 9, ele está falando dos nossos estados, os estados do homem. Fala sobre o estado de inocência na seção 2, que é a capacidade de decidir livremente entre fazer o bem ou o mal. Se você fosse colocar em cima ou resumir a seção 2 aqui que nós acabamos de ler, seria isso. É o estado de inocência, o de impecabilidade, antes da queda. As nossas decisões são livres entre fazer o bem e o mal, antes da queda. Na seção 3, se você fosse resumir, seria assim: estado de pecado, antes da conversão, guarde bem isso, antes da conversão, estado de pecado, livre para fazer o mal. Lembra daquela retidão que nós perdemos e agora ficou torto? Só para um lado, só para fazer o mal e não consegue fazer o bem? Esse é o estado de pecado. Esse é o estado da humanidade sem Deus. Estado de pecado. Livres para fazer o mal. Aí alguém pode perguntar assim, mas tem gente que faz coisa boa. Tem gente que dá dinheiro à instituição de caridade. Não tem? Tem. E agora? Como é que a gente se sai dessa? Ele faz esse bem, entre aspas, visando alguma coisa no qual o Senhor está de fora. O Senhor está fora daquilo ali. Pode ser para mostrar que ele é bom, para dizer, olha só como eu sou milionário, mas olha aqui 1 milhão que eu estou dando, olha, aí tira foto, né? Faz selfie, tira selfie, mostrando que ele é bom. Ou porque ele tem alguma culpa, e todo ser humano tem culpa. É forte isso no ser humano. Aquela situação de culpa, o estado de culpa, você sente que faz algo errado, que está em desacordo com o Senhor. Eu não vou fazer uma coisa aqui para aliviar o meu sofrimento aqui. Tem isso também. E inúmeras outras coisas. Mas o fato é que tudo que o homem faz depois da queda, se não tiver Cristo envolvido, é pecaminoso. Isso é que é grave. Isso é que é grave. Tudo bem, irmãos? Dúvidas, perguntas? Estado de inocência, decisão livre entre fazer o bem e o mal. Está falando da seção 2. A seção 3 falando do estado de pecado, livre para fazer o mal. E a nossa seção 4, é o estado de graça. Livre para fazer o bem ou o mal. Livre para fazer o bem ou o mal. Sim, minha irmã. Eu vou reproduzir aqui mesmo, porque não captou, tá? Entendi. Eu vou reproduzir aqui para os irmãos ouvirem e ficar... para captar aqui, tá? Que eu acho que não pegou. Mas é assim, a irmã perguntou, o homem no estado de pecado, antes da conversão, ele pode ter uma religião, se refugiar numa religião para aliviar essa culpa dele? Qual é a resposta? Sim. Ele vai se tornar um piedoso só para os homens e para diminuir o peso da culpa que ele tem.
E isso acontece muito, muito. Porque todo homem é religioso. Correto, irmãos? Todo homem é religioso. Até o ateuzão que diz, eu sou ateu, Deus não existe. Ele é religioso. Ele é religioso. Muito, muito. Algum Deus ele adora. Isso é religião. Algum Deus ele adora. Ou o filho, ou a esposa, ou os bens, alguma coisa ele adora. Ele é religioso. Tudo bem, irmãos? Tudo bem, minha irmã? Sim. Mas se ele se salva com isso? O irmão perguntou, ele é salvo com isso que ele faz? Resposta, não. Não é salvo. Não é salvo. Não é salvo. Essa é a tragédia. Ele faz se auto-enganando e ele não é salvo. Exatamente. Continua pecador. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. O objetivo da salvação é para limpar do céu com Deus. Exatamente. Exatamente. Isso. Exatamente. Exatamente. Somente por meio de Cristo. Nós não conseguimos fazer nada e nem mesmo pagar os nossos pecados. Essa é a tragédia do homem. Religião também. Não. Não. É Cristo. É Cristo. É Cristo. É por isso que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, fala de quem? De Cristo. De Cristo. Certo, irmãos? Dúvidas, perguntas? Então, essa primeira sessão, esse primeiro ponto, aliás, que eu li, quando Deus, seção 4, quando Deus converte o pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta de sua natural escravidão ao pecado. Natural escravidão. Lembra? Está torto, perdeu, está torto. Escravo do pecado, não consegue fazer o bem. Tá? Não consegue fazer o bem. Onde que está escrito isso na Bíblia? Se alguém perguntasse, tá bom, onde é que está escrito isso? Vamos aos textos. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Algum irmão ou irmã pode ler? Assim que encontrar. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. E nos libertou do império das trevas. Ó, império. Lembra do império egípcio? Que o reverendo Wallace acabou de pregar aqui? Eles tinham condições de sair do Egito? Povo da aliança, escravizado? Tinha condições? Nenhuma. Então, a imagem que o apóstolo Paulo usa aqui é a mesma ou parecida com o que nós acabamos de ler em Êxodo. Ele nos retirou ou nos desarregou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. O homem teve participação nisso? Ativamente? Não teve. Não conseguiu. Não conseguia. Dúvidas, perguntas? Agora vamos a outro texto. Efésios capítulo 2. Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2. Verso 1 e 2, algum irmão ou irmã pode ler, por gentileza? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é o que o livro de Apocalipse vai chamar de primeira ressurreição. Tá? É uma metáfora, é uma figura de linguagem para dizer, vocês foram convertidos, primeira ressurreição é isso aqui. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Morto e voltou à vida, foi ressuscitado. Todos nós que entregamos a vida a Cristo um dia aqui, nós fomos ressuscitados da morte. Que morte? Morte espiritual. Certo, irmãos? Dúvidas, perguntas? Então isso prova aquilo que os reformadores, 6 anos trabalhando ali em cima do texto, ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos neles pecados. Ou seja, ele nos ressuscitou, espiritualmente falando. Voltando lá para
Confissão de Fé, capítulo 9. Os reformadores colocaram assim na seção 4. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta de sua natural escravidão ao pecado. Todo crente está no estado de graça agora, ele não está mais no estado de pecado. Mas ele continua sendo pecador. Daqui a pouquinho a gente vai falar isso, mas ele está no estado de graça. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Vamos para a seção 2, ponto 2, aliás, agora. A graça devolve a capacidade, a aptidão e a habilidade para fazer o bem. Eu vou reler e vou entrar no ponto 2 aqui que eu quero. Vou reler a seção 4. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Tudo bem, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí você pergunta, então quer dizer que eu, depois de alcançado por Cristo Jesus, eu consigo fazer coisas boas? Pela graça você consegue. Mas você é livre. Livre, livre. Era livre antes da queda, é livre depois da queda. Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós somos livres. Nós éramos livres para fazer, antes de sermos convertidos, nós éramos livres para fazer o bem, mas nós não tínhamos capacidade de fazer o bem. Nós éramos escravizados aqui, ó. Agora nós somos libertados. A corrente quebrou. Cristo nos libertou. Agora eu tenho capacidade de fazer o bem novamente. O bem e o mal. Estou me referindo ao bem porque antes nós só fazíamos o quê? O mal. Agora nós fazemos o bem. Mas ele vai falar aqui, daqui a pouquinho que nós fazemos o mal também. E por que nós fazemos? Vai explicar. Tudo bem, irmãos? Dúvidas, perguntas? Fale, minha irmã. Pode falar. Uhum. Só que a partir da queda a gente percebe que essa liberdade não existe mais para os outros escravos. Eu acredito que o senhor está explicando que ninguém faz o mal porque é obrigado a fazer o mal. É isso que o senhor quer dizer com a liberdade? Exatamente. Então acho que está de acordo com o que eu vi no meio do sermão, todos nós, o homem, Adão, foi criado por livre-arbítrio. Ele perdeu o livre-arbítrio na queda e todos nós temos arbítrio. Nós podemos escolher, mas não com liberdade. Isso, é a mesma coisa. Eu só estou usando a palavra livre-arbítrio por causa do Aqui na seção 4 diz assim, aí, desculpa, na seção 3, né? Uhum. Perdeu inteiramente todo o poder de vontade. Sim. Não me perdoe. É aqui. Quando Deus converte o pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta. De sua natural escravidão ao pecado. Ele evoca essa questão do conceito da liberdade. Isso. Então, Adão era livre antes da queda e nós passamos a ser livres pela graça. Isso. Mas o homem, debaixo da queda, ele não é livre. Ele tem arbítrio, porque ele pode escolher entre um mal menos pior do que o outro, mas liberdade para ficar entre o bem e o mal como Adão tinha. Não tem. Não o homem tem. caído não tem. Isso. É porque assim, o que ele falou está de acordo com, só que em outras palavras. Nós somos, digamos que nós sejamos ímpios, antes de o Senhor nos converter. Alguém nos coage a fazer o mal? Alguém vai dizer, você vai, faça o mal. Ninguém coage. Nós gostamos. Ninguém coagiu. É liberdade? É liberdade. É liberdade para fazer o... Você é livre para fazer o bem? Alguém vai te coagir a fazer... Não, ninguém vai coagir. Mas por quê? A sua e a minha natureza são corruptas, avessos ao bem, mortos em delitos e pecados. Nós não queremos fazer. Nós, de caso pensado, nós não queremos o bem. Na primeira aula que nós tivemos aqui, eu perguntei assim, ninguém acorda crente. Hoje eu vou me tornar crente. Não pode, não tem como. Ainda que ele tenha liberdade. É livre, ninguém vai arrastar ele para ele, ninguém vai.
Mas ele de caso pensado, eu não quero esse Jesus. Eu estou citando aqui uma pessoa, tá? Eu não quero o seu Jesus. Ele pensou, ele é raciocinado, não é? Ele não tá entorpecido, falando. Não, ele pensou, raciocinou, eu não quero. Mas ele é livre. Essa liberdade, que não é coagido, né, é que nos torna responsáveis. Então, dentro do espectro do mal, nós temos liberdade. Temos liberdade. Só que nós não temos a capacidade, nem a habilidade, nem a aptidão para fazer o bem de novo. Nós perdemos, tá aqui. Inteiramente perdeu. Entendeu? Escolhemos, mas não livremente. Não. Por causa da nossa natureza, só vai escolher o que é mal. A inclinação. Ou seja, muito obrigado, meu irmão, pela pergunta. Esclareceu? Em outras palavras, nós somos, eu e você, mau caráter. É duro ouvir isso, né? Mas foi isso que aconteceu. Mau caráter. Lá em casa, meu pai dizia uma palavra para os filhos, e éramos 7. É uma palavra que soava e doía, porque era um palavrão lá em casa. Era assim, vida torta. Não sei se o presidente do Amazonas chegou a... Vida torta. Os mais velhos talvez. Fulano é vida torta. Você quer ser vida torta? Doía. Pobres de espírito. Mas é isso que nós, naturalmente, é isso que o homem é. Mau caráter. Está aqui. Mortos em delitos e pecados. Olha só, delito. O que é delito? Crime. Não é forte? Isso, essa palavra é forte. É forte. Humilha. Humilha. Tudo bem, irmãos? Esclareceu, né, minha irmã? Graças a Deus. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta? Dúvidas? Mas a graça devolve a capacidade, a aptidão e a habilidade de fazer o bem. Onde é que está isso? Filipenses 2:12. Vamos lá, irmãos? Filipenses capítulo 2, verso 12. Algum irmão ou irmã pode ler verso 12 e 13? Por gentileza. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Amém. É uma exortação e não é uma opção. Olha, vocês quiserem, vocês desenvolvam. Não, é desenvolver. Está no imperativo aqui. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ele diz o motivo, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu já coloquei aqui uma vez uma ilustração que um pregador fez, eu acho sempre apropriado para mim. E eu penso que é apropriado para os irmãos também. Você tem o seu filhinho, tem a sua filhinha, e ele está aprendendo a andar de bicicleta, sem rodinha. Sem rodinha. Tira as rodinhas laterais, né? Tira as rodinhas laterais. E vai, meu filho, vai, minha filha. Mas eu vou cair, me segura. Aí o que o pai faz? Geralmente é o pai, né? Que o pai que sai correndo. A mãe não. O pai que segura debaixo do assento. Pode pedalar, minha filha, pode pedalar, meu filho. E sai correndo, o menino pedalando, e ele não, porque ele não tem equilíbrio ainda, ele está aprendendo. Ele pode cair se for sozinho, mas o pai está ali segurando, e à medida que o menino for pendendo para um lado para o outro, o pai está ali segurando. Isso não é verdade? É uma verdade. É a ilustração disso aqui. Nós fomos salvos, nós ainda somos fracos por causa do pecado que habita em nós. Mas ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Você trabalha a fé na sua vida, porque o Senhor te sustenta ali. Então você pode trabalhar, pode desenvolver e vai, pela graça. Estão entendendo, irmãos? É uma ilustração pobre, essa, certamente, mas que dá a entender que nós conseguimos. Antes você era só inclinado ao mal. Agora você tem a capacidade de fazer o bem, o que você não conseguia. A liberdade de dizer, não quero. Agora a liberdade você tem de dizer, eu quero, eu preciso.
Mas é muito bom para quem ensinou, né? Quem aprendeu não sabe como. Certo, irmãos? Dúvidas, perguntas? A graça devolve a capacidade, a aptidão e a habilidade de fazer o bem. Voltando para a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 9, seção 4. Eu vou reler toda a seção e o ponto final, né? O ponto que nós vamos trabalhar agora no final. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, o liberta de sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer com toda a liberdade o que é espiritualmente bom. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador, agora regenerado, né? O pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Por causa do pecado que ainda está nele, ele não consegue fazer o bem. Agora ele tem a aptidão, ele tem a habilidade de escolher o que é bom, mas ele continua sendo ainda pecador. Ele ainda tem a condição de pecador. Ainda. Tudo bem, irmãos? Dúvidas, perguntas? Vamos ver um texto clássico que todo crente verdadeiro experimenta. Vamos até Romanos 7. Todo crente verdadeiro experimenta isso. Romanos capítulo 7. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Verso 15. Diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele chora. Verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele dá graças, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque foi Ele que nos libertou. Todo crente verdadeiro experimenta isso. Ou não. Se você disser, não experimenta, então você não foi alcançado. O mínimo que eu vou pensar. Não, você não experimenta isso aqui. Um crente regenerado, ele busca fazer o bem. Ele busca, mas ele vai falhar. Quando ele falha, ele vai experimentar isso aqui. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é morte. Você querer agradar o Senhor em tudo. Em casa, com o cônjuge, com os filhos, tratá-los bem, tratar o próximo de forma que agrade ao Senhor, e aí está lá você gritando com o cônjuge, injustamente. Ao invés de disciplinar os filhos, acaba espancando os filhos. Isso acontece. Ou tratando o próximo de forma injusta, de forma maligna, que vão olhar para você e dizer, isso é crente. Isso é crente. A pessoa é alcançada, isso é crente. E às vezes é. Mas o verdadeiro crente vai se humilhar, né? Vai pedir perdão. Vai pedir perdão ao cônjuge, vai pedir perdão aos filhos, vai pedir perdão ao patrão, que nem entende isso às vezes. Patrão, me perdoe, patrão, porque eu fui tão injusto. Ele vai olhar assim, você nem sabe o que é isso, não entende, mas você tem que pedir. É Romanos 7. O que está acontecendo aí? Como é que é a Bíblia, como é que a teologia, melhor dizendo, resume tudo isso? É o processo de santificação. Você está em santificação. Você vai crescendo em santificação, vai crescendo. Você vai ter falhas, mas você é alcançado. Você vai trabalhar, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Isso é desenvolver. Pode falar mesmo. Esse processo é
Contínua. Nós adultos, nós temos uma natureza pecadora. Isso. Perpetuou a espécie. Isso. Passou de Adão para nós. Exatamente. Isso. Isso. Então, essas são as condições que não deixamos de ser pecadores. Agora, a diferença são os pecadores remidos pela graça. Exato. Qual é a diferença? O pecador remido pela graça tem consciência do pecado. Isso. O não remido ele não tem essa consciência. Exatamente. Quando é quem consegue o pecado, não se arrepende. Isso. Deus perdoa quem se arrepende. Sem arrependimento não há salvação. Porque só se arrepende quem reconhece o pecado. Isso. Se eu não reconhecer que eu sou pecador, E eu o, vou me arrepender. isso. O próprio Senhor envia o arrependimento para os seus eleitos. Para os seus eleitos. Certo, irmãos? Aquilo que Jesus falou para Nicodemo, né? É necessário nascer. Exato. Com certeza. Nascer pelo Espírito. A conversão. Com certeza. Dúvidas, perguntas, irmãos? Mas esse processo de santificação vai ter um fim, não vai? Quando? Ou a gente vai ficar eternamente buscando santificação? Vai ter um fim quando? Quando formos glorificados, que é a seção 5, é a seção 5 aqui do livre-arbítrio. Estado de glória. No estado de glória, acabou o processo. Agora nós seremos parecidos com ele, Cristo. Certo, irmãos? Dúvidas? Perguntas? Sim, meu irmão. Uma questão que me chamou a atenção Não é? e eu pensei que alguma coisa poderia ser mais forte, eu gostaria que discorresse Aham. sobre isso. Sim. Um ponto dessa seção 4, que ele fala aqui, é que pela graça, Deus nos habilita a querer fazer toda a liberdade que é espiritualmente bom. Uhum. Só que tem uma ressalva. Esse bom, esse bem que a gente faz, ele não é perfeito. Isso. Né? Ele diz aí, mas de tal modo que por causa da corrupção ainda nele se sente pecador não faz o bem. Perfeitamente. Isso. Então, mesmo crentes, eu estou falando do bem, Uhum. só do bem. Sim. Pensando um pouco a questão do mal. Certo. Eu tenho a capacidade de fazer o bem, mas ele não é um bem perfeito. E nós vimos que pelo livre-arbítrio, mesmo um pecador não convertido, ele consegue fazer algum bem. Uhum. Também não é perfeito. Uhum. Qual é a diferença, né? Eu gostaria que o mundo escorresse Uhum. isso, do bem imperfeito que o crente faz, e do Uhum. bem imperfeito Ótimo. do pecador não remido. Sim. E em termos práticos, como que o crente ele poderia ter mais cautela, né? Uhum. Na prática do bem, Uhum. entender que o bem que ele faz não é perfeito e como que ele pode Ótimo. lidar com esse bem de Deus. Ótimo. Excelente pergunta. Ótimo. Boa. Muito excelente. Boa pergunta. Todos entenderam? Vamos lá. Vamos começar aqui. Toda a questão do livre-arbítrio aqui. Porque ele está falando, se a gente fosse resumir todo esse capítulo, seria assim: criação, queda, redenção, consumação. Se fosse resumir o capítulo todo, seria os 4. E os irmãos, dentro da transição reformada, têm trabalhado isso. Criação, queda, redenção, consumação. Respondendo a sua pergunta. Quando o homem caiu, todos caímos, porque Adão era o nosso representante. Todo mundo caiu, todo mundo se tornou pecador. Aquela transgressão de Adão, aquela falha horrível de se associar com a serpente, que estava dizendo que o Criador era mentiroso, que foi isso que ela chamou o Senhor. Quando se associou com a serpente, aquele pecado foi terrível. Não tinha tamanho. Todos nos tornamos pecadores. O Senhor tinha, respondendo a sua pergunta, o Senhor tinha alguma obrigação de vir nos salvar? Sim ou não? Tinha ou não? Nenhuma. Aí vem outra pergunta. E se ele mandasse todo mundo para o inferno? Eu, você, nossos filhos, nossas crianças, se ele fizesse isso, ele seria injusto? Não. Porque todos nós estávamos em Adão. Adão desobedeceu feio, falhou feio, uma queda horrível. E todos nós com ele.
Então, se eu, Senhor, dissesse, eu vou deixar eles terem os filhos, vou deixar a humanidade crescer, mas eu vou mandar todo mundo para o inferno. Não seria injusto, ele seria justo. Senão ele não seria Deus. Justo. Assim como fez no dilúvio, assim como ele fez com Jerusalém, como ele vai fazer no final dos tempos, quando Cristo voltar. Então ele salvou alguns, ele escolheu, pura graça, salvar alguns. Aí a humanidade é dividida em dois grupos. Os eleitos e os réprobos, ou não regenerados. Os reprovados. Certo? Aí entra na sua pergunta. Os reprovados. Eles fazem o bem. Presos à condição de pecadores a buscarem o mal, mas tentando aliviar alguma coisa, fazem o bem. Imperfeitamente, fazem o bem imperfeitamente. Mas tudo que eles fazem de bem, eles dão glória a outra coisa, não ao nosso Deus. Pronto, tá aí. Ele fez, olha só a maravilha que ele fez, ele doou para o Mindu 1 milhão para a gente comprar. Olha só, mas era ímpio. Ele doou. Ele não merece a salvação? Não, não merece. Está em Adão. Ele não quer saber. Ele não vem aqui adorar o Senhor, ele não vem se entregar aqui ao Senhor. Não é comprada. Exatamente, não é comprada. Certo, meu irmão? Ele fez o bem. Só que esse bem está atrelado a outra coisa que não está atrelada ao sumo bem. É um pecado terrível. O apóstolo Paulo, lá em Romanos mesmo, diz assim: tudo o que não provém de fé é pecado. Essa é a condição trágica do homem. Aí vamos para um regenerado. Aqui. Sobe no púlpito. Eu estou falando dos líderes, eu estou no meio. Sobe no púlpito. E prega. E desce do púlpito. E aí vem o irmão. Está no Amazonas. Boa pregação. Graças a Deus por isso. Aí a miséria do pecado diz assim: como você é bom. Estragou tudo. Eu não digo mais. Acabou. Estragou tudo. Estragou tudo. Estragou? O problema não é o elogio. O problema sou eu. O problema são os líderes. Pecadores. Mas são crentes. Mas ainda bem que você não respondeu com escudo, né? Como que ele respondeu? Eu disse isso pra ele, senão o diabo me falou. Eu já tinha ouvido essa frase dele. Esse programa era a vaidade, né? Sempre. Fez o bem. Mas a desgraça do pecado está lá. Está lá. E o crente, o pregador, o líder verdadeiro, ele diz: Senhor, tenha misericórdia, venha logo, Senhor. Maranata. Porque ele não quer isso. Sim. Cabe também ao cristão piedoso procurar um elogio que não leva o irmão a pecar, né? Sim. Sabe como é que os líderes respondem, geralmente, quando são elogiados? Graças a Deus. E a Bia também poderia moderar um pouco esse elogio, né? Que belo sermão. Vamos exagerar, deixa eu obrigado, né? Vou citar nosso querido irmão Reverendo Alex. Ele diz assim: eu louvo ao Senhor pelo que você fez. Pronto. Ele louvou o Senhor. Quem foi que me sustentou? O Senhor. Na prática, agora, ainda respondendo, na prática é assim. Tudo o que eu faço de bom é o Senhor que está por trás. Quando fizer algo ruim, sou eu. Não pode esquecer disso, não pode esquecer disso. Aí, certo? Já lhe passo a palavra, meu irmão. Tudo bem, meu irmão Saulo? Respondida a pergunta? Sim, pode. Porque a grande questão, né, desse ponto é que, de fato, quando nós fazemos um bem, confiando nos méritos de Cristo, Sim. não nos nossos próprios méritos. Sim, Então, a diferença do crente para o descrente é que ele olha para Cristo e ele faz aquilo visando o Senhor. Ele Isso. dá toda a glória a Aham. Deus, sabendo que se ele fez alguma coisa, foi porque o Senhor capacitou. exato. Como o Senhor Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Uhum. Aqui no texto de Romanos, capítulo 3, verso 25 e 26, ele diz aqui: mesmo hoje no seu sangue, como propiciação mediante a fé, aí vem a questão da fé, né? A fé do crente em Cristo, Uhum. para não manifestar sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, Uhum. para ele mesmo ser justo E o justificador. Ser justo e o
daquele que tem fé. Exatamente. Então, a gente olha para Cristo. Isso. Por isso, o bem que ele faz é aceito em Cristo. Imperfeito, mas é aceito por causa de Cristo. Tudo bem, irmãos? Eu vou acrescentar um texto aqui, irmão. Obrigado, meu irmão, pela contribuição. Esclareceu? Antes de passar a palavra ao irmão Maicon, a gente está finalizando já. Vamos abrir um salmo, livro dos Salmos, Salmo 19. Salmo 19, verso 13. Porque eu falei dos líderes, né? Imperfeitos, quando fazem um bem, e aí lá está o orgulho. Mas em todos nós, tudo que nós fizermos, o sino do orgulho bate. Está lá. De alguma forma, como que a gente trabalha isso? O irmão perguntou, de forma prática, como é que a gente faz? O irmão Salto perguntou, de forma prática, como é que a gente faz? Salmo 19, verso 13. Os irmãos podem ler todos juntos? Também que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Esse é um modo. Orar e clamar ao Senhor. Lembrando sempre que toda bondade vem dele. Porque eu era escravo. Eu estou me colocando como exemplo, mas todos escravos, só faziam o mal. Mas agora eu consigo fazer o bem. Quem foi esse que me libertou? Louvado seja o Senhor. Certo, irmãos? Que ela não me domine e serei livre, irrepreensível e livre de grande transgressão. É oração. Uma delas é oração. Sim, meu irmão. Sim. 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 Isso. 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 Claro. Eu creio que, no meu entendimento, quem vai ao culto, ele não é o Senhor da mensagem. Claro. Sim. Sim. Exato. Sim. 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 O problema é sempre a soberba que está lá, tenazmente, como diz Hebreus, tenazmente. Segura. Não. Por isso que tem que ser crente. Sim, meu irmão. Eu queria perguntar se Moisés seria um exemplo também desse bem perfeito. Moisés bateu na rocha para fazer a vontade de Deus, para dar ao seu povo. Mas devido à soberba, o pecado de Moisés, ele fez isso imperfeitamente, né? Não foi soberba, não, meu irmão, foi raiva mesmo. Foi raiva, estava com raiva, com ódio. O povo perturbou ele, mas o Senhor estava avisando, olha, esse povo é de dura serviço. E aí ele esqueceu, parece que ele como que esqueceu. E aí fez a vontade do Senhor com raiva, com ódio. Foi. Mais um exemplo, certo? Jonas pregou com raiva em Nínive. Certo, irmãos? Dúvidas, perguntas? Vamos finalizar novamente com Filipenses. Sim. Porque eu entendo que a liderança, ela precisa saber que está no caminho certo. Sim. E esse livro posiciona isso. Claro. Inúmeros provérbios, mas assim, Filipenses, ela fez muito claro em relação a isso, quatro, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é espiritual, tudo que é puro, tudo que é ótimo, tudo que é de boa fama. Como é que a fama é boa? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, é porque a coisa é louvável. Então, assim, eu fico muito à vontade, pelo menos com Enéas, que não conhece, mas pelo menos com Enéas e com Presbítero Tiago. porque a minha tendência não é essa, é outra. Né? Então, assim, a gente precisa estimular as pessoas. É um trabalho danado, entendeu? Você preparar. Ele é professor, ele tem bastante habilidade, mas, assim, pensa que sai fácil? Você colocar o assunto em ordem e tal. Então, ainda tem Paulo falando assim, devem ser vencedores dobrados para orar, os presbíteros que presidem bem, sobretudo aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Então, assim, como é que eles vão saber que eles estão presidindo bem? Se eles não forem elogiados. Agora,
como seu irmão. Cabe a eles dizer assim, só lhe deu glória. Entendeu? Só que então não existe A gente está vendo à noite que os Tessalonicenses foram elogiados, foi nessa a carta? Esse é o objetivo da carta. Olha, continuem progredindo. Vocês são bons em Cristo Jesus. Continuem progredindo. Entendeu? Há elogios. Né? Agora, quem recebe vai ser testado. Mas é um crente. Ore pelo irmão. Ore pela... Certo? Certo, minha irmã? Tudo bem? Vamos finalizar com Filipenses 3, 12. Filipenses 3, 12 a 14 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que esse seja o nosso objetivo aqui. Não é um aprendizado só para encher, agora é intelectualidade. Não, é aplicar. Eu caí em Adão, salvo em Cristo. Agora eu tenho capacidade em Cristo de fazer o que é bom, eu tenho que batalhar por isso, sem esquecer, vou falhar. Porém, Cristo Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Certo, irmãos? Dúvidas? Perguntas? Nenhuma? Peço que o presbítero Pedro, irmão, ore para finalizarmos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tua palavra, podemos considerar, sabendo, Deus, que o penduro da carne, Deus, a inclinação da carne é avesso às coisas do Senhor. Assim, Deus, rogamos, ó Pai, que o Senhor renove em nós, ó Deus, a inclinação para o bem, através do teu Espírito, para vivermos em boas obras, ó Deus, que foram preparadas para nós de antemão, para que nós vivêssemos nelas, como diz a tua palavra, assim que não sejamos remissos, que não sejamos infrutuosos, infrutíferos, mas, Senhor Deus, diligentes, ó Pai, naquilo que o Senhor nos dá para fazer nessa terra, cuidando de nossas tarefas, de nossas famílias, da igreja do Senhor, olhando, Deus, para o Senhor e assim querendo te agradar. Inclina-nos, ó Pai, cada vez mais nessas coisas. Livre-nos, ó Deus, do pecado, tenazmente nos assedia. Assim rogamos, Deus, por tua misericórdia. Livre-nos, ó Pai, da soberba. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom almoço, irmãos. Até a noite.